Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos ver essa questão. Bem, um martelo atinge um prego com velocidade v, fazendo-o enterrar-se de uma profundidade L numa prancha de madeira. Mostre que a razão entre a força média exercida sobre o prego e o peso do martelo é igual a H sobre L, onde H é a altura de queda livre do martelo que o faria chegar ao solo com velocidade v. E estime a ordem de grandeza dessa razão para valores típicos de V e L. Bem, então, primeiramente, tá? Vamos considerar o seguinte. Temos aqui a prancha de madeira, tá? Temos aqui o nosso prego, de maneira bem exagerada. De uma altura H, eu vou soltar o corpo que vai ser o nosso martelo, tá? Desenhar aqui, que vai atingir o prego, né? Bem, o que acontece? Eu consigo calcular todas as forças em termos apenas do martelo, que é importante por quê? Porque o prego, ao ser enterrado na madeira, ele vai sofrer a ação de uma força aplicada sobre o martelo, né? A força que eu vou chamar de FP, que é a força que o prego sofre do martelo, só que ao mesmo tempo ele sofre uma força devido a uma reação normal da própria prancha. Então temos um sistema de duas forças aqui que, se formos trabalhar em termos do prego, bem, teremos que saber essa força, o que não é possível no sistema devido às informações dadas. Então a gente trabalha tudo em termos do martelo, né? Que daí a gente vai acabar usando ideias de variação de momento aqui, inclusive. Pois o seguinte, no ponto até chegar à altura H, o martelo está sofrendo aceleração G. Então eu posso dizer que neste momento a força-peso do martelo é nada mais que o produto mg, G, aceleração gravitacional. E esse é o módulo da força-peso do martelo. Ok? Bem, só que neste ponto aqui, o que acontece? O martelo chega com uma velocidade v, como é dito na questão. Só que depois de percorrido uma distância uma distância L, que é o quanto o prego foi enterrado na madeira, o martelo ele chega a uma velocidade zero, certo? Pensando que temos basicamente uma colisão elástica aqui, porque enquanto o prego está sendo enterrado, está havendo contato entre o martelo e o prego. Então, o martelo está, no momento do impacto, tendo a mesma velocidade, por consequência, a mesma aceleração média que o prego. Só que a única força que ele está sofrendo neste momento aqui do choque é o quê? É o que eu vou chamar de F. Aqui eu chamo de peso do martelo, vai confundir tudo agora. É o FM, que é a força... Bem, vamos inverter isso aqui. Fica mais fácil. Vamos fazer tudo de novo. Que merda, que merda, que merda. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos ver essa questão aqui. Bem, um martelo atinge um prego, então eu já vou desenhando aqui, né? Tentar fazer a representação do que seria um martelo, tá? Atinge um prego, fazer aqui o desenho do prego, com velocidade v. Então, ele vai chegar aqui, tá? Deixa eu só redesenhar esse martelo. Ele vai chegar no prego com uma velocidade v e fazendo enterrar-se uma profundidade L. Ou seja, após esse impacto, temos uma profundidade L, né, que é o quanto o prego enterrou, e eu posso até dizer que é o quanto o martelo, né, se deslocou após o impacto. Mostre que a razão entre a força média exercida sobre o prego e o peso do martelo é igual a H sobre L, onde H é a altura de queda livre do martelo. Ou seja, vamos pegar essa situação, né? Aqui o martelo está com V igual a zero. Ele é solto de queda livre de uma altura H, fazendo-o chegar com essa velocidade Vzinho, que é dada na questão. Após isso, ele percorre uma distância L até novamente atingir o repouso com a velocidade novamente igual a zero. Ok? Bem, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar de Fm, que é a força-peso do martelo, que é próprio mg. Certo? E vamos ter que trabalhar tudo em termos de martelo. Porque é o seguinte, aqui
para o martelo temos o Fm, que é a força peso do martelo, e Fp, que é a força de reação, né, do prego. Por quê? Porque o martelo bateu no prego, o prego, né, terceira lei de Newton, aplica essa mesma força. E vamos trabalhar tudo em cima disso, ok? Por que não uso o prego nesse momento? Que a gente não vai precisar usar a massa do prego. Porque o prego, quando ele atinge a superfície, né, após receber a pancada no martelo, ele também está sujeito a uma força normal da superfície, da madeira. E eu teria que saber essa força normal da madeira, né, ou alguma informação. E o que a questão me passa de informação não é o suficiente. Então temos que usar unicamente o martelo, certo? Bem, temos aqui já o nosso, que seria o nosso denominador, a força peso do martelo. Temos que achar a força média que ele sofre neste intervalo que ele está enterrando o prego a profundidade L. Com isso, vamos usar a expressão de Torricelli, que é o seguinte: V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔD, o deslocamento. Bem, o martelo, numa primeira situação, ele começa com uma velocidade inicial 0. Aqui, próprio V quadrado. E aqui, 2A ΔD. 2GH. Certo? Por que isso eu estou fazendo, né? Porque isso aqui é para determinar a velocidade com que ele vai chegar no prego em termos de H. Ou seja, eu posso dizer que aquela velocidade Vzinho dado na questão, ao quadrado, é 2GH. Isso aqui na primeira parte, que é a parte de 0 a altura H. Agora a gente vai ver uma posição 0 a L, né? Ou seja, o quanto eu estou andando após o impacto, né? Bem, como é a aceleração média, a gente vai pegar o início e o fim. Nessa situação, a velocidade inicial agora é o próprio Vzinho, e a velocidade final é 0, que após o prego ser enterrado, o martelo entra em repouso, porque senão eu conseguiria, né, vamos dizer assim, ter mais prego sendo enterrado. E vamos novamente usar o Torricelli. Então agora a gente vai ter o seguinte: 0, né, igual a V quadrado mais 2 vezes 1A vezes o valor L. De forma que a Vzinho ao quadrado, acabamos de achar, é 2GH. Então eu posso dizer que 0 é igual a 2GH, né? Bem, veja só, aqui vamos mexer um pouco com o sinal, por quê? Porque consideramos G positivo, e ele é vertical para baixo. Essa aceleração que o martelo vai sofrer devido à força que ele aplica no prego é uma aceleração vertical para cima, vai ser negativa. Então já vamos colocar esse sinal de negativo aqui e deixar o A só em termos de módulo, né? Porque daqui nós encontramos que A vai ser o quê? GH sobre L. Ou seja, a aceleração sofrida pelo martelo nesse tempo, né? Bem, nessa segunda parte, a única força que o martelo sofre, além da força peso, é a própria força que o prego exerce nele, que é a força que ele exerce no prego, certo? E aí temos o sistema completo. Bem, como é que a gente pode fazer agora? Olha só. A força que o prego aplica é M vezes A. A força peso do martelo é M vezes G. Vamos fazer essa razão, podendo cortar as massas aqui, ó, tendo que a razão entre o peso do martelo e a força média que ele aplica é a aceleração. Opa, peso do martelo não, peço desculpa. A força que ele aplica no prego dividido pela força peso do martelo. É a A sobre G, que vai ser igual então a GH sobre L sobre G, podendo cortar os Gs, ficamos com H sobre L, né? Encontrando ali, conseguindo demonstrar essa razão. Né? E por que a gente não utilizou? Explicando novamente, por que eu não utilizei a massa do prego? Poderia, mas aqui é a aceleração e a massa M do prego, uma outra massa M. Né? Não utilizei porque sobre o prego não está sendo aplicada só essa força, tem a força de reação normal. Então, temos uma segunda força aqui. E outra, nós vemos que a condição do prego inicial e final é 0. Ele começa em repouso e termina em repouso. Então, eu poderia dizer que a aceleração média dele aqui é 0, o que é incompatível. É um valor matemático, até pode ser, mas é incompatível, né? A gente teria que ter em termos de distância percorrida L,
certo? Mas achar L em termos de aceleração seria necessário o tempo que isso ocorreu. E aí tornaria mais complicada ainda a análise, porque a gente não tem informação para achar isso aqui. E quer dizer, até tem, só que ia ficar muito complexo. A gente ia acabar fazendo esse cálculo aqui inúmeras vezes. Né? Bem, pensando em martelo, apenas o martelo, e utilizando da lei de ação e reação, consigo achar essa força em termos da massa do martelo, que daí então eu consigo cortar e chegar nisso aqui. Né? Claro, poderia ser feito de outra maneira, como através da conservação de energia mecânica. Né? Afinal, eu tenho uma energia potencial gravitacional aqui, e aqui eu tenho um trabalho sendo executado. Só que, claro, como este capítulo não fala ainda de teorema de conservação de energia, fala apenas de momento, então é viável a gente utilizar apenas a situação, né, em termos de força e momento, né, que é basicamente o que está sendo pedido no capítulo aí, utilizando apenas a mecânica vetorial. Tá? A mecânica escalar ali, já envolvendo questão de conservação de energia, isso aí é tratado nos capítulos posteriores, né? Certo? E bem, ele pede para estimar ali a ordem de grandeza. Bem, a altura geralmente que se vai utilizar para bater no martelo é próximo de 1 metro. 1 metro a 50 centímetros, ou 0,5 metros, mais ou menos. Não muito distante. Para te ter o prego sendo enterrado entre mais ou menos 0,5 centímetro a 1 centímetro. Dependendo da pancada, mas geralmente é uma coisa pequena assim. Bem, a razão entre esses dois, H e L, ok? Ou seja, 1 metro por 1 centímetro vai ser basicamente 100, né? Ou 10 na 2 também, que é o que é 1 metro, que é 1 centímetro, 1 metro é 100 centímetros, né? Mas aí é algo que daí convém, né? Uma estimativa, né? Certo? Ou seja, o que tu vai conseguir do martelo é ser do prego, de quanto vai conseguir enterrar o prego, vai depender da altura que tu vai alargar o martelo. Mas, claro, não é algo que a gente faz assim de simplesmente largar. A gente vai aplicar uma força extra ali, né? Certo? Bem, espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, passem nos comentários. E bem, pessoal, desejo a vocês bons estudos e até a próxima.